mais um corte de bubuiá. Mais um corte de bubuiá. De bubuiá. Como o jornalismo entrou na tua vida? Marcel, antes de mais nada, eu tenho que falar do meu pai. Fale. Eu sou filho de um pastor evangélico, pastor Sim. Alcebiades Pereira Vasconcelos. Sim. Foi presidente da Assembleia de Deus aqui no Amazonas, Uhum. 2 vezes, a última vez por mais de 16 anos. Faleceu no exercício da presidência da igreja, né? Sim. E na época ele era presidente nacional da Assembleia de Deus, quando ele faleceu, em 1988, muito tempo atrás. Uhum. E meu pai era um comunicador da igreja, foi ele que fundou. Ele era jornalista? Era também? jornalista Olha e foi que ele legal. que fundou a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a grande editora da Assembleia de Deus no Brasil. No Brasil? Um complexo que existe lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Uau! Inclusive, eu nasci em Belém do Pará, mas eu não me considero paraense, porque com 1 ano e pouco de idade, nós nos mudamos para o Rio para ele fundar essa casa publicadora lá, a CPAD, famosa no Brasil todo. Sim. Então, ele funda lá a CPAD, ele trabalha como diretor nos primeiros momentos e depois ele vem para Manaus quando eu tinha 5 anos de idade. Então, eu me considero amazonense, que fui criado aqui, Sim, sim. meus pais estão enterrados aqui, meus filhos nasceram aqui, então a minha ligação com o Amazonas é total. Tudo que eu sei, o que eu tenho, o que eu sou hoje, eu devo ao Amazonas. Sim. E as minhas irmãs que moram em Belém do Pará até dizem, você renega muito a sua terra e tal. E eu digo, vocês são engraçadas também, porque nenhuma das duas é paraense. Uma é piauiense, a outra é maranhense, mas moram em Belém do Pará e gostam de Belém do Pará. Eu digo, vocês também renegam, é tradição da nossa família renegar a nossa terra. Então, meu pai, eu fiz um caminho que, para a minha geração, era muito comum. Eu fiz o meu ensino fundamental todo no Instituto Batista Idanelson, que, aliás, agradeço muito, Dona Ivone, seu Adinho, meus professores. Uhum. Ali eu me formei enquanto estudante, Sim. enquanto cidadão também. Sim. E, no segundo momento, para fazer o chamado segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? Eu fui para a Escola Técnica Federal do Amazonas, que hoje é o Instituto Federal de Educação, né? Todo mundo ia, por quê? Porque os cursos da Escola Técnica te credenciavam para você ser funcionário do Distrito Industrial, que era o grande motor da economia. Todo mundo queria Todo trabalhar mundo no ia para distrito, lá, né? tinha até o mini vestibular para a Escola Técnica. Uau. Você não entrava assim por peixada, não. Tu tinha que fazer o mini vestibular. Se passasse, você entrava na Escola Técnica. E eu fui estudar lá. Fiz eletrônica, veja só, fiz eletrônica Olha. na Escola Técnica. Bom, na hora de prestar o vestibular, eu fui ter uma conversa com meu pai. E o meu pai era jornalista, sindicalizado no Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Sim. E tal. Mas, assim, ele não me influenciava para eu seguir o que ele queria. Meu pai me criou de uma forma muito livre, libertária, para eu ter minhas próprias opiniões. Como eu falei, ele era um pastor evangélico, reconhecido no mundo inteiro, mas nunca, por exemplo, eu sou o único filho homem, mas ele nunca me impôs que eu fosse pastor. Hoje em dia é quase automático o filho do pastor virar pastor, né? Naquela época não. Papai nunca me impôs nada. E ele sempre falou, você tem que ter chamada de Deus, vocação. Eu não sentia nenhuma coisa nem outra. Eu atuava na igreja, ia Sim, para a igreja. congregava, né? Tenho uma profissão de fé evangélica até Sim, hoje, sim. mas eu nunca quis ser um pastor. Eu queria construir minha vida de outro jeito. Sim. Na hora de prestar o vestibular, eu tinha feito eletrônica na Escola Técnica. Mas eu gostava de escrever, de ler. E aí eu decidi o seguinte, eu vou prestar o vestibular para comunicação social na Federal. Sim. E vou prestar o vestibular para eletrônica na UTAM, que é hoje a UEA, né? A antiga Universidade Tecnológica do Estado do Amazonas, a UTAM. Prestei, passei nos dois. E decidi fazer eletrônica à noite, na UTAM, e comunicação social de manhã na UFAM. Meu amigo, eu ia para a aula de comunicação social com tesão, com vontade de aprender, com vontade de fazer. Já à noite, eu já estava meio cansado e tal, eu chegava, eu ia para a UTAM, mas para cumprir tabela. Sim. Para teres uma ideia, a aula que eu mais gostava de assistir na UTAM era uma aula de inglês instrumental, Olha. que era um professor chamado Domingos Sávio, que era uma alegria, o cara era um piadista, e a gente se amarrava. E eu tinha um colega de UTAM,
que eu não sei por onde ele anda. Se alguém souber aí, estiver ouvindo, dá essa dica pra gente. O Beto Rock. O Beto Rock era cantor de uma banda de rock que tinha aqui em Manaus, chamada Flash. Banda Flash. E ele era cabeludão, estilo roqueiro mesmo, uma figuraça. Sim. O Beto também passou no vestibular, também fez escola técnica, também passou no vestibular para eletrônica. Sim. Ia para aula comigo, mas ele só assistia a aula do Domingos. A aula de inglês instrumental, que o Domingos sabe o que ele fazia? Ele passava a aula toda traduzindo música. Olha. Do inglês para nós. Ensinar mesmo os termos técnicos da eletrônica, ele não estava nem aí. Meu irmão, aí quando eu vi, e teve um episódio que é o seguinte, eu fui fazer uma aula, fui fazer uma prova de uma disciplina que, se eu não me engano, chamava-se Cálculo 1. E eu nunca colei na minha vida, Marcelo. Na minha vida estudantil todinha, eu nunca tinha colado, eu não sabia nem o que era cola. Quer dizer, sabia, mas eu estudava, eu era um estudante relativamente aplicado, né? Tinha boas notas. Sim. Meu irmão, pela primeira vez eu me vi colando numa prova lá na UTAN. Aí eu digo, não, tá errado, não é isso que eu quero e tal. Fiz o vestibular para Direito no ano seguinte, na UFAM. Passei. Para Direito também? Para Direito. Passei no vestibular da UFAM. Aí eu disse, não, então Deus me Eletrônica, deu... Comunicação e Direito. Não, quando eu passo para Direito... Passou nas três. Quando eu passo para Direito, aí eu disse, Deus me deu o sinal aqui, não é eletrônico o meu negócio. Vou sair e abandonei a UTAN e fui fazer Direito. Mas, bicho, acredite, eu abandonei eletrônica e abandonei Direito. Eu fiz 1 ano de Direito na UFAM. Inclusive, é uma coisa que me dá uma crisezinha de consciência, porque é uma vaga muito disputada, a de Direito na UFAM. Sim. Eu tomei a vaga de uma pessoa e não fui até o final. Porque a comunicação, o que aconteceu? Eu estava fazendo a faculdade de Direito e comecei a trabalhar em jornal. Fui para o Diário do Amazonas, que estava surgindo naquela época, né? Sim. Lá, porque logo fui chamado para o Jornal do Comércio, que tinha montado uma baita de uma equipe de jornalistas. O Jornal do Comércio, naquela época, tinha o Wilson Nogueira, Sérgio Bartolo, Sebastião Reis, a Ivânia Vieira, eram só fera. Margarete Queiroz, que hoje é dona da 3 Comunicação, que é a maior agência de assessoria que tem aqui. Enfim, tinha uma equipe, o Márcio Tadeu, que era um jornalista paulista espetacular, e eles me levaram lá para reportagem de polícia e depois para ser editor de polícia, e passei 2 anos lá. Então, eu aprendi com o pessoal da pesada no Diário, e depois eu aprendi com o pessoal da pesada no Jornal do Comércio. Isso formou minha base como jornalista para depois exercer esse currículo todo que você viu aí. Sim, sim. Márcio... Mas vocês têm um podcast lá junto, né, também? Né? Não. Márcio não. Márcio, ele tem um podcast, não. Ah, não tem nada a ver, Ele né? tem um outro podcast dele lá, inclusive ele fazia um com o senador Eduardo, né? Era outra história. Quem está lá comigo é o Abdias o Cabucão. Abdias, eu sabia que tinha um comediante lá. O Abdias o Cabucão é que faz lá comigo e com o Armando Barbosa. Mais um corte de bubuiá.